Essas tecnologias vão mudar muito o nosso dia a dia, tanto da parte do profissional quanto da experiência do usuário. O importante é o foco no cliente. Facol, obrigado pela sua presença aqui no bate-papo hoje. Prazer estar aqui com você, Mariana. A gente vai falar sobre marketing, as inovações do marketing e com essa enxurrada de informações que a gente recebe todos os dias, quais as principais dificuldades que os profissionais de marketing encontram no dia a dia? Eu acho que você tocou num ponto interessante, Mariana, que é a enxurrada de informações que não só o profissional de marketing, mas todos nós vivemos, né? Então, a começar pelos clientes, pelos usuários, né, das redes sociais, ou seja, todos nós, recebemos uma quantidade imensa de informação diariamente, né? São notícias, são memes, são informações das mais diversas, quer seja políticas, econômicas, de amigos, e o que triar disso, né? Essa é a dificuldade que as pessoas têm, né? O que triar, o que absorver, no que acreditar também, né? Faz parte, nem tudo é verdade. E não só isso, né? Você tem, como profissional de marketing, além dessa quantidade de informações, toda a quantidade de informações da sua indústria, que são as atualizações que passam pelas plataformas, o que está sendo feito no Brasil, o que está sendo feito no exterior. Então, absorver tudo isso dá para o profissional de marketing uma angústia. E, além disso, ele tem que fazer o quê? Conseguir captar a atenção no meio dessa enxurrada de informações do seu cliente, do seu prospect, né, do usuário. Além disso, você tem uma série de plataformas que o profissional tem que lidar, né? Então ele tem que lidar com plataformas como Facebook, Google, LinkedIn, mídias programáticas, e isso ele tem que estar sempre atualizado porque essas plataformas estão em constante modificação. Eles estão lançando features novos a cada tempo e você tem que absorver como é que essas features funcionam ou não para o seu público, para o seu negócio, e além disso você capta muitos dados. E essa quantidade de dados sobre o seu prospect, sobre os seus leads, né, sobre os seus clientes, também tem que ser entendida, tem que ser estudada. Então você vê que a gente fala de informação, a gente fala de dados, ou seja, uma complexidade enorme de questões que o profissional de marketing tem que lidar no seu dia a dia de trabalho. Bom, o 5G já é uma realidade, falando em tecnologia. Avançamos cada vez mais com bots, computação quântica e a inteligência artificial, que é uma das promessas da quarta revolução industrial. Como é que você enxerga o futuro do profissional de marketing com essas e com outras tecnologias? Pois é, essas tecnologias vão mudar muito o nosso dia a dia, tanto da parte do profissional quanto da experiência do usuário. O importante é o foco no cliente, né? Que o profissional de marketing ele tenha foco no cliente, no seu cliente, fazendo uso dessas tecnologias, né? E para isso ele pode criar, através das tecnologias, uma personalização no atendimento. Então, o que as tecnologias, como o 5G, a inteligência artificial vai permitir é que você personalize a sua comunicação, o seu relacionamento com o seu prospect, com o seu cliente. E essa personalização vai fazer com que o seu cliente se sinta distinto, que ele se sinta único, que ele seja melhor atendido. Então os bots estão aí para isso, que vão começar a entender melhor o comportamento do seu cliente e viabilizar essa personalização. Agora, é importante lembrar que essa personalização ela tem que ser omnichannel, ou seja, não adianta você ter uma personalização na sua rede social, no seu bot, na sua página, no seu site, se o mesmo não acontece quando o seu cliente vem à sua loja, o seu cliente vem ao seu negócio pessoalmente e você o trata de forma distinta. Então, no celular, nos sites, no contato presencial, no contato telefônico, essa personalização também tem que se dar para que ele possa se sentir realmente uma pessoa que você trata com distinção. E aí você consegue ter uma atenção e consegue conquistar esse consumidor de forma diferente dos demais concorrentes, vamos dizer assim. Esse vai ser o grande diferencial, né? Sim, até hoje, como você vê, a holografia, o 5G está propiciando que a holografia passe a existir. Eu me lembrava da minha juventude do Jornada nas Estrelas, né? Que eles se transmutavam de lugar. E a holografia parece muito isso. Então, hoje o bot, amanhã,
vai ser uma imagem da pessoa, enfim, do atendente, né, conversando com o cliente, trocando informação, né? Eu vejo isso, por exemplo, no caso da FGV, amanhã nós podemos ter professores holográficos dando aula, né? Isso tudo através da inteligência artificial e do 5G, que vai revolucionar o mercado realmente. Após escândalos recentes com vazamentos de dados em redes sociais, a privacidade na internet passou a ser um problema. A Lei de Proteção de Dados vai entrar em vigor a partir de agosto do ano que vem. Como é que você vê essa questão? É bem interessante essa pergunta, Mariana, porque realmente, a partir de agosto, o mercado como um todo vai ser impactado por essa lei. Então, a coisa positiva é que não é apenas uma empresa, né? Às vezes as pessoas se preocupam como se fossem os únicos, mas todos nós seremos impactados pela lei, como a Europa já foi impactada. E o mercado vai se adaptar, como o mercado europeu. Então, às vezes, as pessoas criam um bicho de 7 cabeças, na verdade, onde não deve existir. Porque a Lei de Proteção de Dados, no meu entender, vai permitir que o cliente tenha mais segurança, que as empresas tenham mais seguranças e todos passemos a confiar mais nos dados que estão trafegando, nos dados que são disponibilizados, como que as empresas vão trabalhar esses dados. Mas é isso que vai ter que ser explicado para cada cliente, cada usuário que você captar esses dados. Mas um fato interessante é que é um lado bom, mas tem um lado ruim. Por quê? A LGPD no Ocidente, tanto Europa ou os Estados Unidos e demais países do Ocidente, restringe muito a questão da pesquisa, a questão de como que a inteligência artificial, o machine learning vai se desenvolver. Um exemplo, os Estados Unidos, recentemente, o exército americano contratou o Google para desenvolver uma pesquisa usando inteligência artificial, e quando os funcionários do Google souberam que o projeto de pesquisa era para o exército americano, se recusaram a trabalhar em cima desse projeto. Fizeram greves, etc., e o projeto teve que ser parado pelo Google, teve que ser abortado, em detrimento da expectativa do exército americano. Mas o mesmo não se passa no Oriente. Então, o exemplo é a China, onde o governo não determina as leis, as regras, onde o usuário não tem nenhuma privacidade dos seus dados, quer sejam econômicos, financeiros e dados médicos também. Então, você tem todo um banco de dados na China que os pesquisadores podem usar sem restrição nenhuma, o que vai permitir que a inteligência artificial seja desenvolvida com muito mais rapidez e muito mais eficiência. E isso vai fazer com que, necessariamente, a China, em pouco tempo, passe os Estados Unidos em termos de tecnologia em cima do uso de inteligência artificial. Por quê? Porque por trás da inteligência artificial está a base de dados. E quanto mais dados livres e disponíveis circulando existem, desde reconhecimento facial pelas ruas, etc., isso vai alavancar o crescimento da China, o que não acontece no Ocidente, dada essa lei de proteção de dados. Então você tem muito mais burocracia para tentar trabalhar com dados de mercado, dados médicos, etc. Então vai ser uma balança que vai pender, no meu entender, por causa da lei, em prol do Oriente e, sobretudo, da China. Perfeito, Facó. Foi ótima a entrevista. Muito obrigado, Mariana. Até a próxima. Se Deus quiser.